Libertadores mais cedo. O Grêmio conseguiu uma vitória importantíssima, fundamental para suas pretensões, por 1-0, jogando fora de casa, depois de 2 derrotas nas 2 rodadas inaugurais. Uma vitória que mantém o Grêmio com a expectativa e com chances reais de classificação à próxima fase. A gente está vendo já os melhores momentos desse jogo. Não sei se você concorda, Ramon, mas para mim um dos melhores jogos do ano do Grêmio até aqui, porque enquanto estava 11 contra 11, o Grêmio fazia um jogo bem interessante fora de casa contra um bom time como o do Estudiantes. Concordo, né? Hoje com participação tática de Soteldo e Galdino importantíssimas. Soteldo jogando muito bem, o Soteldo, né? Hoje jogou muito bem, foi muito importante para essa... O Fábio também, que a gente viu na imagem, jogando como lateral esquerdo hoje, fez uma baita de uma partida. O PP também jogou muito bem, dando a intensidade. Eu gosto muito do estilo desse jogador. Eu gostei muito do Grêmio taticamente, Diniz, Mansur, não sei se vocês concordam comigo, mas o Grêmio entendeu o jogo, que pelo lado direito do Estudiantes era um lado muito construtor com o Mancuso, que é o lateral direito, né, que consegue dar esse apoio muito bem pelo lado direito. O lado esquerdo com o Cetré, o Galdino foi muito importante em descer para ajudar o João Pedro. E o João Pedro conseguiu tomar conta dessas ações e não deixar esse jogador, que é de muita força, muita velocidade, conseguir desenvolver o seu jogo, né? E pelo meio, como eu falei, o PP, ele conseguiu dar esse equilíbrio, essa intensidade, muito bem posicionado na frente da defesa. Um jogo para o Grêmio, assim, eu vi agora uma aspas do Renato, ele dizendo que foi quase perfeito. Quase perfeito eu não sei, mas que o Grêmio foi muito maduro, muito compacto, me chamou a atenção as linhas de defesa do meio muito compactas, coisas que o Grêmio não vinha fazendo, né? O Grêmio costuma se defender mal, né? O Grêmio... É isso, para mim esse é o grande destaque do jogo. O Atlético Paranaense não tomou gol, Cuiabá não tomou gol e hoje também não tomou gol. E aí brilhou a estrela do Renato, né? 2 mexidas corajosas, porque ele tinha chamado o Natan e o Gustavo Nunes para entrar. E aí teve a expulsão do Cristaldo, merecidamente, segundo amarelo. E ele manteve, né? Do Vila Sante. Ele manteve as substituições. Você falou merecidamente. Eu achei um exagero o segundo amarelo, não? Uma falta normal. Primeiro, tudo bem, né? Uma solada ali que acaba pegando no tornozelo do jogador. Falta tática. Mas a falta, eu achei uma falta normal de jogo. Eu achei que o árbitro exagerou. Eu acho que foi já merecido. Achou justo? Eu achei justo. Achou justo, mas eu acho que a gente costuma ver cartão amarelo nesse tipo de falta. O Grêmio perdeu o Jeromel também no primeiro tempo, né? Por uma lesão no braço ou no ombro. Fratura, inclusive. Ele jogou minutos heróicos ali, né? Sim, segurando o braço ali. A forma como exatamente. Ele jogou. Até parecia que era ombro fora do lugar, né? A primeira impressão que dava, pela forma como ele... E a gente viu o gol ali, né? Uma jogada de força absurda dos 2 meninos, né? A jogada começa lá atrás com o Natan, no campo de defesa. Ele faz um ótimo passe, então, né? Isso é muito Gustavo, curioso, né? E vai finalizar depois. Exato. Porque os 2 treinadores fizeram apostas distintas, de acordo com o que era a necessidade de cada um no jogo, após a expulsão do Vila Sante. O Renato, primeiro, ele precisava restaurar a dupla dele de volantes, ele coloca o Dodge, natural, tira o Cristaldo, um jogador de meio que, em tese, é mais um criador do que um jogador de tanta participação defensiva. E aí, para compensar isso, ele renova o fôlego dos 2 jogadores de lado, né? Colocando o Natan Fernandes e o Gustavo Nunes pela esquerda. Já o Eduardo Domingues, ele deixa um zagueiro só em campo. Quando ele eventualmente precisasse ter uma recomposição defensiva, era o Enzo Pérez que fazia essa... Ele compunha a linha, mas quase sempre ele ficava com um zagueiro e os 2 volantes, o Oscar Cibar e o Enzo Pérez, que estavam à frente dele, já participavam da saída de bola com liberdade para chegar à frente. E aí foi justamente numa retomada de bola que esses espaços laterais do campo, porque os laterais do Estudiantes já tinham ocupado totalmente os lados do campo, num Estudiantes muito mais preocupado em tentar aproveitar a vantagem numérica para fazer o gol, que o Grêmio consegue construir o resultado. Em tese, a expulsão, que naturalmente seria um momento para o Grêmio ter muita dificuldade no jogo, acabou nas mexidas dos 2 treinadores abrindo o caminho para o Grêmio encontrar o gol da vitória. Depois, naturalmente, o Grêmio ia sofrer um pouco mais de pressão. Agora, você não consegue selecionar no jogo um período longo em que o Grêmio tenha ficado sendo submetido a uma sucessão de finalizações do adversário. A defesa da área do Grêmio foi muito boa. A proteção na frente da área foi muito boa, né? E o Grêmio, melhor chance do Estudiantes é no início do segundo tempo, pouco antes do Cristaldo jogar a bola no travessão, que acontece algo que é natural no Grêmio. Você tem uma tentativa de pressão dos volantes, a linha defensiva está um pouco atrás, o
o Sousa, o Palácios do Estudiantes, recebe nas costas dessa pressão com espaço e aí ele constrói a melhor jogada. No mais, o Grêmio conseguiu ser compacto, como nem sempre consegue ser, e defender a área muito bem. O sistema defensivo do Grêmio, todo ele jogou muito bem. Eu acho que ele pensou também no contra-ataque, quando botou os dois meninos. Sim, né? Ele falou, naturalmente, eu vou ser pressionado. Tinha que ser jogador de ida e volta, com fôlego para ir e voltar. E o Natan e o Gustavo estavam frescos. Além de tudo, tem muita força física, né? Os dois são muito rápidos e a jogada sai logo depois das substituições, né, Ramon? Eu ia falar, e exatamente começa com o Eli. O Rodrigo Eli que dá esse combate. Isso. Rouba essa bola, cai no pé do Natan, que enxerga o Gustavo Nunes. Primeiro ele faz limpa a jogada, né? Ele dá um passe, e depois 3 dedos, vai aparecer na área. Ele dá um passe no campo defensivo do Grêmio e aparece. O João Pedro, né? O João Pedro, né? Na direita. Cara, eu queria ver os métodos, assim, que ele disparou, porque foi uma disparada, assim, com muita força. Foi. Porque ele estava lá perto da área, ele estava ajudando o João Pedro nessa recomposição, fazendo uma linha de 5 ali, né? Ele retoma essa bola, dá no Gustavo Nunes e dispara. Atropela o JP Galvão na velocidade que o JP Galvão... Atropela, assim, e chega só para finalizar. Incrível. Espetacular. E para ser justo, também achei que o Enzo Pérez devia ter sido expulso. Podia ter sido expulso. Eu achei rigorosa a expulsão do Vidiaçante e o Enzo Pérez também deu uma cotovelada no Cristaldo, né? Foi. Eu acho. Foi. E acho que merecia ter sido expulso naquele lance com a atuação do VAR, que se omitiu para mim ali. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Renato Portaluppi. O Renato falou depois dessa vitória importantíssima do Grêmio. Vamos ouvi-lo. Era um jogo pegado, pesado, é um jogo de Libertadores. Procurei colocar um time forte, alto, no campo e deixei mais os nossos rapidinho, né, os nossos garotos para o segundo tempo, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam dar espaço para a gente. Então a estratégia foi muito boa, até porque todo mundo que começou cumpriu muito bem o papel, fizeram exatamente o que foi determinado. O time jogou muito, quem entrou muito bem também. É a 8ª derrota, se eu não me engano, na história da Libertadores, do Estudiantes dentro de casa. É o maior mandante que tem. Então é muito difícil jogar aqui. A torcida deles faz uma festa pesada durante o jogo todo. Mas eu gostei muito do que o meu time fez em campo. Nem o melhor time do mundo vai jogar bem em todos os jogos, né? Infelizmente lá o primeiro tempo nosso do Vasco não foi muito bom. Melhoramos no segundo tempo, mas isso aí faz parte. Estou aqui exatamente para corrigir os erros que o time comete em determinados momentos de alguns jogos. Hoje, a nossa equipe foi, digamos assim, quase que perfeita, né? Porque perfeita é uma palavra muito forte, mas o time se comportou muito bem, do início ao final, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles. Jogaram como realmente um time bastante experiente, não dando chance para o adversário. E nós sabíamos que mais cedo, mais tarde, nós iríamos encontrar esse espaço. Apesar de nós termos um jogador a menos, isso é elogiado no meu time também, porque nós conseguimos fazer o gol com um a menos. Depois mantive uma linha de 5, uma linha de 4 na frente dessa linha de 5, ficou difícil para eles entrarem. Justamente coloquei o Carioca aí porque eles iam cansar de alçar essas bolas aéreas, mas a equipe se comportou bem, suportamos bem a pressão até o final do jogo e como já falei, conseguimos 3 pontos importantíssimos, que o Grêmio volta com tudo na briga por uma das vagas. Eu não quero o meu Grêmio somente competindo na Libertadores, eu quero o meu time competindo em todas as competições que a gente disputa. Então, nós já mostramos, não só hoje, mas nos últimos 3 jogos do Grêmio, não porque o Grêmio ganhou os 3 jogos, mas do jeito que a gente competiu, a gente chegou à vitória. Eu falo para eles que tem que competir no mínimo igual ao adversário. E aí sim, a parte técnica de cada um, ela vai se destacar normalmente. Agora, é importante todo mundo competir. E isso tem acontecido, principalmente nesses últimos 3 jogos, não é só no jogo de hoje. Tá aí o Renato revelando um apelido de um jogador, né? Ele falou, coloquei o Carioca. Eu fiquei pensando, quem será que é o Carioca? Aí fui pesquisar aqui,
Porque o Gustavo Martins, o zagueiro, é de Niterói. Então, eu imagino que o carioca seja o Gustavo Martins. Mas uma entrevista bastante consciente do Renato ali e elogiosa, porque hoje mereceu realmente elogios. Na hora que os Estudiantes tiram dos zagueiros, tira o Lolo, ele coloca o Mauro Mendes e passa a ter dois, de fato, atacantes de área na parte final do jogo. Eu até achei que depois do gol, imediatamente o Renato fosse entrar com mais um zagueiro, imaginando que fosse ter muita bola cruzada. O Grêmio até não tinha sofrido. O maior susto que o Grêmio toma após o gol é o lance do gol anulado. Que é bem anulado corretamente, mas é um impedimento pequeno. Tem uma defesa do Marquezinho com o pé, né? É uma defesa entrada do lado esquerdo da área, o chute, né, parecido com o que o Cássio tomou até, que o Marquezinho pega com o pé, né? Aí na parte final do jogo ele tira o JP Galvão, coloca o Gustavo Martins, aí fica com a linha de 5 com 3 zagueiros para eventualmente se proteger de cruzamentos dos Estudiantes. Lembrando que hoje o Grêmio não teve dois de seus principais jogadores na temporada, né? Nem o Pavon e nem o Diego Costa, né? Então, e há de se elogiar a entrega do JP Galvão, né? Foi. Porque ele tem se entregado muito, tem brigado muito. Defendeu muito saída de bola. Isso, ele tem pressionado muito a saída de bola dos adversários. Ele está com dificuldade de meter a bola na rede, né? Isso ele não está conseguindo. Um cara que foi goleador na Itália há bastante tempo, mas não está conseguindo. Que a Libertadores se abre de novo para o Grêmio, né? Situação que parecia bastante difícil, ainda não é, obviamente, confortável. O Grêmio vai ao Chile contra o Vamos colocar a classificação aqui, então, por favor, para a gente ver como é que está essa classificação do grupo C, né? Que é o grupo do Grêmio. Olha só, está o Huachipato na liderança com 4 pontos. Olha como melhora joga amanhã contra o The Strongest. Mas olha como já melhora bem a situação, Mansur. O Huachipato em 2 jogos, 4 pontos. O Estudiantes, 4 pontos em 3 jogos. O Strongest tem 3 pontos em 2 jogos. O Grêmio vai aos 3 pontos também com 3 jogos. Então, como o Huachipato e o Strongest se enfrentam nessa rodada, apenas um pode fazer 3 pontos, né? Então, o Grêmio fica na briga ali, pelo menos na segunda posição, na briga pela segunda posição. Nesse momento, lembrando que no retorno, o Grêmio faz 2 jogos em casa. Contra Strongest e Estudiantes. Isso. Por isso que talvez uma matemática nem seja, se você pensar apenas na classificação e não no primeiro lugar, diante de tudo que se transformou a Libertadores para o Grêmio, a vitória do Huachipato talvez não seja nem um desastre. Que ele vá, que ele abra vantagem, surpreendente vantagem, e deixe o Grêmio decidir com o Strongest e Estudiantes os 2 jogos na arena do Grêmio. Vencendo esses 2 adversários, ele tem boa chance de terminar na frente deles. Isso vai ser importante o Grêmio conseguir pelo menos 1 ponto no Chile. Agora, acho que o Grêmio tem time, inclusive para ganhar do Huachipato. Se a gente pegar o jogo contra o Huachipato, foi um amasso. O Grêmio perdeu uma quantidade imensa de chances de gol. Um caminhão de gols. E aí, 2 contra-ataques, o Huachipato fez 2 gols, podia ter feito mais, até porque teve outros contra-ataques. Mas assim, time por time, pelo que mostrou na arena, o Grêmio tem total condição de ganhar o Chile e ganhar o jogo lá, né? Porque tem time para isso.